Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Verso de número 1 até o verso de número 4 do capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus. Amém? Diz assim o texto sagrado: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero, nessa oportunidade, poder fundamentar, me galgar nesse capítulo de número 8, nesses 4 versículos, para poder extrair algumas lições desse texto, uma vez que, ao fazermos uma leitura mais pausadamente, observando de forma mais peculiar, cuidadosa, nós percebemos algumas lições interessantes aqui no capítulo de número 8. Mas antes de nós adentrarmos ao corpo da mensagem, ou do capítulo 8, desses versículo 4, permita-me fazer algumas considerações que eu penso que é pertinente para podermos compreender melhor esse capítulo de número 8. E para tanto, essas considerações as faço tendo como referência o versículo de número 1. Veja que o verso de número 1 do capítulo 8 diz para nós que, descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Jesus está descendo do monte aqui no capítulo de número 8. É claro que se ele está descendo, é porque em algum momento ele subiu no monte. E aonde é que eu encontro essa informação? Essa informação, ela está contida, está registrada em 3 capítulos anteriores a esse capítulo de número 8. Lá no capítulo de número 5, se você observar o versículo de número 1, a Bíblia diz para nós assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então perceba que no capítulo 8, Jesus está descendo. Agora, no capítulo 5, Jesus está subindo no monte. Ah, tudo bem, pastor, Jesus desce, Jesus sobe no monte, tá, mas o que Jesus está fazendo no monte? Qual é a razão, o que motiva Jesus subir no monte? Essa informação, ela está no versículo de número 2, do capítulo 5. Se você observar, o versículo 2 diz assim, olha, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí prossegue o texto, Jesus trazendo lições, ensinando. Então Jesus, ele sobe no monte, e a intenção principal de Jesus é ensinar. Ele quer ensinar a palavra de Deus. Jesus sobe no monte porque ele está usando de uma estratégia daquela época, porque a multidão era grande. O versículo 1 diz que
a multidão era grande, então ele sobe no monte para ensinar a palavra, para pregar a palavra para todos aqueles que estão ali. E basta você observar o capítulo 4, versículo 25, que diz para nós: e seguia-o uma grande multidão, pessoas que vinham da onde? Da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Então as multidões começaram a vir de tudo quanto é lugar para ouvir Jesus, porque a fama de Jesus percorria toda a região. Então as pessoas vinham de vários lugares, várias cidades da Galileia, de várias regiões da Galileia. As pessoas vinham da Judeia, as pessoas vinham da região de Decápolis para encontrar com Jesus. Então a multidão era grande. Então ele sobe no monte para ensinar a palavra de Deus. E o que eu achei interessante, irmãos, é que o versículo 2, ele traz aqui para nós uma informação que é um tanto curiosa. Porque diz o versículo 2 do capítulo 5 assim, olha: e abrindo a boca os ensinava. Parece uma redundância, porque para ensinar é preciso abrir a boca. Para ensinar, para falar, é necessário eu abrir a minha boca, para verbalizar a palavra, para verbalizar o ensino, para verbalizar aquilo que eu desejo. Então parece que o versículo 2 é uma redundância: abrindo a sua boca os ensinava. Então eu fiquei curioso e fui procurar essa informação no original, no grego. E aí eu descobri que essa expressão, abrindo a boca, ela era sinônimo, normalmente ela era sinônimo de um ensino solene. Então quando alguém traria um ensino solene, ou um ensino importante, vinha essa linguagem, abrindo a boca, vinha essa interpretação, essa ideia. Quando você vai para o grego, essa expressão abrindo a boca, ela também nos leva para uma outra ideia. Ela nos mostra que quando Jesus começou a ensinar, ele estava dizendo assim: olha, eu vou abrir meu coração para vocês, e o que é mais íntimo dentro de mim, eu vou compartilhar com vocês agora, a partir de agora. Então Jesus, ele começa a ensinar a palavra. Jesus, ele tem a intenção de trazer um ensino profundo para aqueles homens. Jesus tem essa preocupação de ensinar a palavra de Deus para aqueles discípulos que estão ali prontos e aptos a ouvir a sua pregação. Agora, o que é mais interessante ainda é que, se você atentar para o capítulo 8 e os capítulos anteriores, há um detalhe interessante: é que Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está começando o seu ministério. São os primeiros dias do ministério de Jesus. E Jesus tem uma preocupação primordial no início do seu ministério. Qual é? Pregar a palavra de Deus. Jesus quer começar seu ministério pregando a palavra de Deus. Jesus quer iniciar seu ministério pregando a palavra do Eterno, porque Jesus entende que quem tem poder para transformar o homem não é outra coisa senão a palavra de Deus sendo pregada aos homens. Jesus poderia se preocupar com tantas outras situações, mas ele entende: não, eu vou começar meu ministério, e vou começar meu ministério pregando a palavra, eu vou começar meu ministério ensinando a palavra. Isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo alguns dias, essa geração atual às vezes se preocupa com tanta coisa, com tanto movimento, com tanto blá blá blá, com tanta coisa, e estão esquecendo a palavra de Deus. Estão colocando a palavra de Deus de lado, estão deixando a palavra de Deus não ser referência. Mas louvado seja Deus, porque Deus ainda tem homens e mulheres que ainda pregam a palavra, que amam a palavra, que ensinam a palavra, porque a palavra é a essência para transformar a vida de alguém, para transformar a vida de um pecador e fazer dele um homem de Deus.
Então Jesus inicia seu ministério pregando a palavra. Então ele sobe para o monte para ensinar. Outra coisa que Jesus vai me ensinar aqui, queridos, é que a palavra vem em primeiro lugar, antes de qualquer outro dom. Porque se você parar para observar o capítulo 8 e o capítulo 9, você vai perceber que esses dois capítulos, nós temos ali cerca de 10 milagres operados por Jesus. Mas os milagres só vão acontecer depois que Jesus pregou. Os milagres só vão chegar depois que Jesus trouxe a palavra para as multidões. Porque primeiro não é o milagre, é a palavra. Porque a palavra é que traz o milagre para nossas vidas. É por intermédio da palavra que o milagre vai chegar na tua casa. É por intermédio da palavra que a cura vai descer na tua vida. É por intermédio da palavra que as portas vão se abrir. É por intermédio da palavra que teu ministério vai ser frutífero. É por intermédio da palavra que os demônios serão expelidos. É por intermédio da palavra que o avivamento vai chegar na vida de crente aqui nesta noite. E eu já quero profetizar em nome de Jesus de Nazaré: haverá um avivamento na tua casa por intermédio da palavra de Deus. Haverá um avivamento no teu ministério por intermédio da palavra de Deus. Enquanto você começar a pregar, os milagres vão te alcançar, os milagres vão perseguir o teu ministério, porque a palavra de Deus é que abre a porta do milagre e das bênçãos de Deus para a nossa vida. Alguém acredita que a palavra de Deus tem poder para transformar alguma coisa? Então Jesus está pregando a palavra. Jesus ele está pregando e ensinando a palavra de Deus no monte. E aí, você vai lá para o capítulo 7, e o versículo de número 28, você tem o resultado de quem prega. Qual é o resultado de quem prega? Versículo 28 do capítulo 7. Diz o texto: e aconteceu que, concluindo Jesus, ou seja, quando Jesus termina de pregar, a multidão se admirou da sua doutrina. Quando ele termina de pregar, algumas versões, pastor Wagner, diz que a multidão ficou maravilhada. A multidão ficou impactada com a pregação de Jesus. A palavra maravilhada ou a palavra admirada no grego é eklepson. Esta palavra no grego é ekpleson. Ekpleson. E quando você vai estudar essa palavra, você descobre que significa choque, pânico, espanto. O versículo 28 está dizendo que quando a multidão, quando Jesus termina de pregar, a multidão fica impactada. A multidão fica perplexa. E eles ficam impressionados com aquela pregação. Eles ficam encantados com a pregação de Jesus. O que vai abalar o mundo não é alguém com uma oratória notável. O que vai abalar o mundo não é alguém com uma voz melodiosa, espetacular, extraordinária. O que vai abalar o mundo não é alguém dono de diversos canudos ou de anéis de formatura diversas, ou que tenha doutorado, mestrado, sei lá o que. O que vai abalar o mundo, e o que abala o mundo é a pregação do Evangelho, porque o Evangelho tem poder para impactar as pessoas. O Evangelho tem poder para transformar a vida da prostituta. O Evangelho tem poder para transformar a vida do homem que está preso a todo tipo de orgia, de pecado, de imoralidade, de indecência. Por isso, nesta geração, a minha oração é: Deus, levanta uma geração de pregadores da palavra, que ama a palavra, que prega a palavra de manhã, que prega a palavra à tarde, que prega a palavra à noite, que entra pela madrugada pregando a palavra. Meu irmão, vamos pregar a palavra, porque a palavra vai impactar a tua família. Alguém da tua casa vai ser salvo. Você crê nisso? Alguém da tua família vai ser salvo pelo poder e o impacto da palavra de Deus, porque essa é a essência da palavra do Senhor para nós. Eles ficaram impactados.
Eles ficaram esbarbacados com aquela mensagem que Jesus estava pregando. E aí, nós entramos no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 traz para nós a história de um leproso. Jesus está descendo agora. Veja que no capítulo 5, Jesus sobe. Agora no capítulo 8, Jesus está descendo. E Jesus está descendo aquele monte. E a Bíblia diz, no versículo de número 1, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. E o verso 2 diz: eis que um leproso. Eis que um leproso. O versículo 2 diz que um leproso entra em cena. A palavra eis aí, no grego é idou. Idou significa inesperado, de repente. Então, eis que, de repente, entra um leproso em cena. Agora eu fiquei imaginando isso aqui é interessante. Porque nós estamos falando de um leproso. Nós não estamos falando de um paralítico, de um cego, de um mudo. Não, é um leproso. E se você for lá para Levítico, capítulo 13, capítulo 14, lá tem as regras que regem as leis acerca de um leproso. Ele tinha lepra, do grego lepros, que quer dizer escama, escamado. E lá tinha algumas regras peculiares acerca do leproso. E o que dizia a lei? A lei dizia o seguinte: olha, quem adquire lepra tem que seguir alguns preceitos. Por exemplo, ele tem que viver fora da cidade. Ele não pode ficar dentro dos muros da cidade. Foi detectado, tem lepra, para fora dos muros da cidade. Porque no Antigo Oriente, as cidades, elas tinham muralhas em volta delas. Era uma forma de proteção. Então ele teria que morar fora da cidade. Tinha que abandonar sua família, abandonar seu emprego, abandonar a igreja, abandonar suas atividades e morar fora enquanto estivesse leproso. A lei dizia que o seu cabelo tinha que estar bagunçado, tinha que estar desarrumado. A parte superior dos seus lábios tinha que ser coberta. E ele tinha que usar roupas velhas, panos velhos. Então veja como era a condição de um leproso. E para piorar a situação, a lei dizia: olha, você não pode se aproximar de ninguém. A regra é, quando você for passar dentro da cidade, melhor, próximo da cidade, passar por algum lugar onde há pessoas, você vai gritar: imundo, imundo, leproso, leproso, para alguém identificar quem é você e se afastar de você. Então havia regras concernente à vida de um leproso. Mas a Bíblia aqui no versículo 2 está dizendo que de repente. E o versículo de número 1 diz para nós que havia uma grande multidão que estava acompanhando Jesus. Então imagina a cena, uma grande multidão vindo ouvir Jesus pregar, mas de repente um leproso entra em cena. E ele não poderia, porque senão ele poderia passar, repassar, transmitir aquela lepra para outras pessoas. As pessoas normalmente apedrejavam os leprosos quando eles apareciam no ambiente onde havia pessoas. Então eu fiquei imaginando aqui, peraí, para ele chegar de repente, ele veio na surdina. Ele veio calado. Ele veio no anonimato, porque se alguém reconhece que ele é leproso, ele seria apedrejado. Alguém lhe apedrejaria, uma multidão lhe apedrejaria. Então ele está em busca de um milagre, ele está em busca de uma vitória, mas ele vem caladinho no anonimato. Ele vem calado no anonimato.
Ele está dizendo: eu preciso de um milagre, mas não é hora de se manifestar. Eu preciso ficar calado, esperando a minha vez e a minha hora chegar para me receber a minha bênção. Ah, você não entendeu? Deixa eu melhorar para você. Tem horas na nossa vida que é preciso ficar no anonimato de Deus. Você está buscando um milagre, você quer uma vitória, mas você não pode se manifestar. Fica calado no anonimato, porque esperando a hora certa, porque na hora de Deus o teu milagre vai chegar e a tua bênção vai descer, porque o milagre vem na hora certa. Porque tem gente que não suporta, ele quer chegar fazendo alvoroço, ele quer chegar porque a gente, é natural da gente, irmão, é natural nosso. Nós gostamos de chegar arrasando, arrebentando, não é assim? Nós gostamos dos holofortes, nós gostamos dos palcos, nós gostamos de ser identificado, nós gostamos de ser ovacionado, mas tem horas que precisamos ficar no anonimato de Deus, esperando a hora certa do nosso milagre, da nossa vitória. Ele chegou e ele vem caladinho, ele vem em silêncio, porque se ele se identifica, ele é morto. Se ele se identifica, a sua bênção não chega. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, eu não sei o vale que você está vivendo, eu não sei o que você está precisando, o milagre que você precisa, mas eu vim aqui nesta noite, em nome de Jesus, profetizar na sua vida, que esse anonimato não vai matar você, que esse anonimato não é ponto final da tua história, que esse anonimato lá na empresa que você está, esse anonimato talvez na igreja, no teu ministério, isso aí não é para pôr ponto final na tua caminhada, pelo contrário, é um grande milagre de Deus que está sendo preparado para a sua vida. É um grande milagre. Pelo amor de Deus, eu estou profetizando na tua vida. Adore a Deus essa noite. Eu estou dizendo para você, é um grande milagre que está sendo gerado na sua vida, é um grande milagre que está sendo gerado na tua caminhada, é um grande milagre que está sendo gerado na tua história. Levanta a mão e receba do que eu estou recebendo. Levanta a mão e receba do que eu estou recebendo. Deus está dizendo: não se desespere, a tua hora vai chegar. Glória a Deus. Ele chega que ninguém não quer nada, mas ele vai chegando. Mas eu percebo outra coisa interessante aqui. Escuta, segunda lição nesse texto. É que esse homem, ele é um leproso. E diz os historiadores, Flávio Joséfo fala sobre isso, que era muito comum os leprosos, quando eles eram expulsos das cidades, eles ficarem em grupos. E eles passavam a morar em cavernas, em leprosários. E essas cavernas, normalmente, elas ficavam nas montanhas. Elas ficavam nessas regiões mais desertas. E quando, pastor Wagner, alguns historiadores chegam a dizer que aquela região ali talvez fosse a morada desse homem. E ele é leproso. Agora, veja que Mateus diz assim, olha, e eis que veio um leproso. Ele diz que ele era leproso. Mas Lucas, ele vai mais além. Lucas, lá no capítulo 5, contando essa mesma história, ele diz que esse homem estava com seu corpo completamente tomado pela lepra. Seu estado era avançado. Esse homem estava no estado avançado de mortandade, tomado pela lepra. Talvez estivesse sem um braço, ou melhor, sem uma orelha, né? Parte do rosto talvez pudesse estar sendo comido pela lepra, sei lá. Mas esse homem estava em estado avançado. Só que ele me ensina um negócio interessante aqui.
é que o texto diz que Jesus está descendo. Jesus está em movimento. Jesus estava pregando no monte, termina o sermão, e Jesus agora está descendo do monte. Esse homem, ele veio. Não foi Jesus que foi ao encontro dele. O texto no versículo 2 diz que eis que veio. Jesus está descendo. E o texto diz, eis que veio. Quem é que vem? Um leproso. Ele não ficou dentro da caverna esperando a morte chegar. Ele não ficou dentro do leprosário esperando acabar tudo e não ter mais jeito. Ele não ficou lá dizendo, não, coitado de mim, eu vou morrer aqui, eu sou alguém que nasceu sem sorte na vida, eu sou um pobre coitado. Ele não ficou lá se lamentando, murmurando, porque assim, tem gente que é bom para murmurar, tem gente que está passando luta, está passando prova, está passando deserto, mas não se levanta, não se ergue, só sabe lamentar e fica procurando culpado. O culpado é o pastor, não, o culpado é o fulano de tal, o culpado é o Beltrano, é o Ciclano, e fica procurando culpado. Não, esse homem aqui, ele resolveu mudar a sua história. Esse homem aqui resolveu tomar uma atitude para mudar a sua sorte. O seu presente era de desgraça, de miséria, mas ele estava dizendo, mas o meu futuro pode ser um futuro de vitória e de bênção. O meu momento agora é de choro, mas amanhã eu vou estar cantando o hino da vitória. Agora eu estou sendo provado, passando pelo deserto, mas daqui a pouco eu estarei com a minha vitória nas minhas mãos, cantando o hino da vitória. Ele resolveu mudar a sua história. Ele se levanta, sai do leprosário e vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Eu não sei como é que ele foi. Talvez ele foi caminhando devagarinho, andando. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero encontrar Jesus. E aí os outros que ficaram lá, talvez estavam falando, olha, vai não, rapaz, não adianta, vai ser, não tem mais jeito para você. E ele está dizendo, ainda tem jeito, Jesus está vindo aí. Ainda tem jeito, Jesus está vindo aí. Ainda tem jeito, Jesus está vindo aí. Levante as mãos que eu quero profetizar. Eu quero profetizar que ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Jesus está chegando aí na tua vida. Jesus está chegando na tua casa. Jesus está chegando na tua caminhada, no teu ministério. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito para o teu filho, ainda tem jeito para a tua filha, ainda tem jeito para o teu marido, para a tua esposa, para a tua família, ainda tem jeito. O diabo está dizendo, não tem mais jeito, acabou para ela, acabou para ele, mas eu quero que você se levante com autoridade espiritual nessa noite, aponte o dedo para o céu e diga, eu creio, Jesus, que ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Eu não sei o grau dessa enfermidade, mas uma coisa eu sei, ainda tem jeito. Receba de Deus essa hora, receba aonde você estiver, na internet, aonde você estiver, receba de Deus essa noite. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. Se Jesus chegou, ainda tem jeito para a tua caminhada. Levanta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, se não me foge a memória, Isaías capítulo 60, lá no versículo 1, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória de Deus só nasce na vida de quem se levanta na presença de Deus. Quem se levanta na presença de Deus, haverá glória na tua caminhada. Pastor Wagner, haverá glória no teu ministério, porque ainda tem jeito. Aleluia. Aleluia. Ainda tem jeito.
Deixa a caverna e levanta. Aleluia. Porque a gente quer, mas não queremos pagar o preço que é necessário para receber. E o texto diz que esse homem, ele é leproso, e ele vem ao encontro de Jesus. Outra coisa que eu achei interessante é que o texto diz para nós que quando ele encontra Jesus, ele chega e diz: Senhor, Senhor, se quiseres, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não chega com petulância, com arrogância. Veja que a primeira atitude dele é adorar. Ele adora. Ele sai da caverna. Quando ele encontra Jesus, ele adora Jesus. E essa palavra adorar aí no grego é proseknei. Proseknei. A palavra proseknei no grego significa adular, homenagear. Então, quando ele encontra Jesus, ele já vem adorando, ele já vem homenageando Jesus. E como é que ele homenageia Jesus? Atribuindo a ele a qualidade de Deus. Ele reconhece Deus em Jesus. Tanto é verdade que ele diz: Senhor, Kyrios, Senhor, Senhor. Há alguns teólogos ou teólogos que querem dizer que esse Senhor aqui era apenas uma qualificativa referente a respeito. Ele estava apenas tratando Jesus, era apenas uma ideia de respeito, tratando Jesus com respeito, mas não é. Ele está reconhecendo a pessoa e a divindade de Deus impregnada no ministério de Jesus. É por isso que ele chega adorando a Jesus, ele chega reconhecendo a Jesus, ele chega mexendo nos sentimentos de Deus em Jesus. Por isso é que ele abre a porta do milagre para a sua vida. Sabe o que Deus está nos ensinando a partir desse texto? Deus está dizendo para nós que nós temos que saber entrar na presença de Jesus. Precisamos entender o valor da adoração. Precisamos entender o valor de adorar a Deus, de sentir a presença de Deus. Dá licença que eu vou falar, porque tem crente que vem para a igreja, não tem coragem de dar glória para Jesus, não tem coragem de adorar Jesus, não tem coragem de engrandecer Jesus, não tem coragem de atribuir a Jesus aquilo que ele é, Deus. Então aí que no final do culto quer receber bênção, quer receber milagre, quer receber vitória. E esse leproso está mostrando para mim uma coisa: quer receber milagre? Adore primeiro. Quer vitória? Adore primeiro. Quer bênção? Adora primeiro, porque a tua adoração abrirá a porta do céu e o milagre vai descer sobre a tua vida, sobre você. João disse um negócio interessante lá em Apocalipse. Ele disse assim: olha, quando ele viu o Senhor, disse: eu vi ele, e ele tem na sua mão a chave de Davi. E ele tem na sua mão a chave de Davi. Ele tem na sua mão uma chave que quando ele fecha a porta, ninguém abre. Quando Deus fecha a porta, quando Jesus fecha a porta, não tem ninguém que abre. Não adianta. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, pode ser quem for. Quando ele fecha a porta, acabou. Mas tem um detalhe: quando ele abre, ninguém tem poder para fechar a porta que ele abre. Ah, para, você não entendeu, vou dizer de novo. Quando ele abre a porta, não tem ninguém que feche a porta que ele abre. Ah, mas eu não gostei dela. Não interessa, Jesus abriu a porta vai ficar aberta. Ah, mas eu não gostei do jeito que ele prega. Não importa, se Jesus abriu a porta vai ficar aberta. Ah, mas eu
não gosto do jeito que ela fala, do jeito que ele fala, do jeito que ele lidera, do jeito que ela lidera. Não interessa, se foi Jesus que abriu a porta, essa porta vai permanecer aberta na tua vida. Ninguém vai fechar essa porta. Eu vou profetizar nessa noite para me passar para concluir a mensagem. Ninguém vai fechar a porta que Deus abriu para você. Não tem demônio, não tem inferno, não tem chucaveira, tranca-rua, preto velho, Maria Mulambo. Ninguém vai fechar a porta que Deus abriu para você, para tua casa, para você. Receba esta palavra profética para a tua vida. Ninguém vai fechar a porta que Deus abriu para você. E ponto final. Receba de Deus essa vitória nessa noite. Receba de Deus essa vitória nessa noite. Receba de Deus essa porta aberta que você precisa. Receba de Deus a porta do emprego que você precisa. Receba de Deus a porta do ministério que você precisa. Ninguém vai fechar essa porta. Mas pastor, armaram arapuca para mim. Armaram cilada para mim. A cilada vai ser desfeita. A arapuca vai ser desfeita. Mas a porta vai ficar aberta. Vai ficar aberta. Vai ficar aberta. Então ele adora. Ele vai adorando Jesus. Ele vai adorando Jesus. E ele diz, olha, se quiseres. Ele chega e diz, ei, se o Senhor quiser, ei Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, me deixar limpo. A questão aqui não é se o Senhor tem poder ou não. A questão aqui é se o Senhor quer. O problema aqui com o leproso, ele já deixa claro para todo mundo. Quando ele se apresenta, ele diz, gente, ele só não vai me curar se ele não quiser. Porque a questão aqui não é se tem ou não tem poder, porque poder ele tem. A questão é se ele vai querer me abençoar e me curar. Porque esse Jesus aqui é dono dos céus e da terra. Ele tem poder para abençoar quem ele quer e na hora que ele quer. Às vezes eu não entendo porque que Deus abençoa um e não deixa de abençoar o outro. Mas é porque quando ele é soberano, ele abençoa quem ele quer, na forma que ele quer, no momento que ele quer. Ele faz do jeito dele e ponto, acabou, ponto final. Então é por isso que quando ele chega, ele diz, ei Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem autoridade para isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida a partir de hoje. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história, a minha trajetória a partir de hoje. Se Ele quiser, Ele pode mudar a tua história a partir de hoje. Ele não depende de tempo para abençoar quem Ele quer. Ele não depende do homem para abrir porta quando Ele quer. Ele usa homens, mas não depende dos homens. Ele não depende do sistema. Eu vi aqui o pastor Francisco pregando, eu vi o pastor Wagner pregando e afirmando que pandemia não é ponto final na história da igreja. Existe pandemia, existe, mas Jesus é maior do que a pandemia para abençoar crente. Jesus é maior do que a pandemia para segurar teu emprego. Jesus é maior do que a pandemia para não deixar faltar pão na tua casa. Jesus é maior do que a pandemia para cuidar de tu e da tua casa e da tua família. Você crê nisso? Então recebe esta palavra profética para a tua vida, porque se Ele quiser, nada vai parar a história dele. Se Ele quiser, pastor Wagner, sai da frente, Satanás. A vitória será desta igreja, em nome de Jesus. E eu quero nesta noite, querido, falar para você em nome de Jesus: não baixe a tua cabeça, porque eu estou sentindo aqui um ambiente proporcional, um ambiente que está mais... Eu estou sentindo um ambiente de milagre. Eu estou sentindo um ambiente de vitória. Eu estou sentindo um ambiente em que Jesus está disposto a abrir portas aqui nessa noite. E eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Receba a tua vitória nessa quinta-feira. Receba a tua vitória, porque Jesus está aqui para fazer. Escuta.
texto, e eu finalizo aqui, ele pergunta: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode resolver meu problema hoje, o Senhor pode me curar hoje. Aí o versículo 3 diz assim, ó: e Jesus, estendendo a mão, tocou. Jesus, ele estendendo a sua mão, tocou. Jesus poderia curar aquele homem com uma palavra, como ele fez. Você lembra dos 10? Jesus, cura a gente! Cura a gente, Jesus! Vão lá no sacerdote e mostre. E eles foram, e o milagre aconteceu aonde? No caminho. Ele tinha poder para isso. Jesus, com uma palavra, poderia dizer: olha, seja limpo, e ele ficaria limpo. Mas a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, ele toca. Jesus toca no leproso. Quando ele toca, a multidão fica em alvoroço, porque a lei dizia que não poderia nem se aproximar, muito pior tocar, porque se você tocasse no leproso, você se tornava imundo, semelhante a ele. E isso se multiplicava em grau quando se tratava de um rabino ou de um mestre, que no caso Jesus era um. Então Jesus é um mestre, está ensinando, chega um leproso e ele, em vez de apenas liberar uma palavra de cura, Jesus toca. Aí eu me lembrei de uma palavra de Max Lucado, em um dos seus livros que eu li, que ele disse que o maior sofrimento de um leproso, pastor Wagner, a maior angústia de um leproso, não era simplesmente a lepra, embora em muitos casos ela levaria à morte, mas o sofrimento e a angústia de um leproso era não poder abraçar alguém, era não poder tocar em alguém e nem ser tocado. O maior sofrimento de um leproso é ver sua esposa passando do outro lado da avenida e não poder se aproximar dela. É ver seu filho, a sua filha passando do outro lado da rua e não poder abraçar, sentir um toque, um abraço, um aconchego. Essa era a maior angústia de um leproso. E eu fiquei pensando assim, mas será? Aí nós tivemos uma experiência agora, chamada pandemia, aonde muitos viram o seu familiar morrer e não podia chegar perto, não podia tocar, queria ajudar e não podia. No dia que eu estava na fila para tomar a vacina, eu encontrei um pai, e aquele pai começou a relatar para mim o que aconteceu com ele, com a sua casa. Ele disse que um dia estava em casa e a sua filha começou a passar mal, e ele percebeu que tinha os traços de ser Covid. E aí ele pensou que ele já isolou a esposa. E aí por um momento ele parou, uma criança, a filha dele era pequenininha. E ele disse: Jesus, ele falou: Deus, eu não vou deixar minha filha dormir sozinha naquele quarto. Eu não vou deixar minha filha vir passar por aquela situação sozinha. Seja o que Deus quiser, mas eu vou ficar com ela. Então ele se arriscou, dormiu junto com a sua filhinha, para poder cuidar da sua filhinha. Ele disse: olha, que dia de angústia eu enfrentei. Então nós passamos mais ou menos por algo parecido. Não poder abraçar quando era necessário, não poder dar uma palavra quando era necessário, não poder ajudar quando era necessário. Então o leproso se sentia angustiado. Aí Jesus vem e entra em cena. E quando Jesus entra em cena, Jesus sabe da necessidade, pastora, daquele leproso. E por saber da necessidade dele, de que ele tinha o desejo, o afago de sentir um toque, um abraço qualquer, Jesus, em vez de curá-lo apenas com uma palavra, Jesus toca nele como um pai que cuida de um filho.
Jesus já chega quebrando o protocolo, dizendo, já toca nele. Quando Jesus toca, ele é limpo pelo poder que há na vida de Jesus, sendo ele Deus da terra. Jesus quebra toda aquela barreira contra aquele homem. Jesus está dizendo, filho, eu estou te curando e eu estou te recebendo de volta para casa, de volta para casa, de volta para casa. Seja curado e restaurado os teus sentimentos. Jesus vai te abraçar nessa noite. Quem crê que Jesus tem poder para abraçar? Jesus vai te acalentar nessa noite. Quem precisa de um abraço, de um acalento de Jesus nessa noite? Jesus vai abraçar a tua fé, a tua vida, a tua jornada, a tua caminhada. Jesus vai te renovar. Receba um toque do Espírito agora. Receba um toque do Espírito agora e seja tocado. Rabassurianda, rabagaço, orianda, rabagaço. Ei, o Senhor vai te ajudar nesta noite. O Senhor vai cuidar de você nessa noite. O Senhor vai pegar você no colo, nos braços, e vai te ajudar a alcançar a tua bênção, a tua vitória. Jesus vai te levantar, vai te erguer, vai te restaurar. Recebe esta palavra profética nessa noite. Recebe esta palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Seja tocado, renovado, restaurado por Deus essa noite, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estou ficando mais à vontade, viu, irmãos? Pastor Francisco, pastor Wagner, que eu fico nervoso perto deles, por respeito à unção desses homens. Eu sempre aprendi, eu sou paraense, nasci na missão, e eu sempre aprendi a respeitar a unção daqueles que me pastoreiam. Então eu estou ainda me acostumando, me soltando. Aí fora, quando a gente prega, a gente fica até mais à vontade. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, debaixo de uma autoridade profética, que algo novo de Deus vai acontecer na sua vida. Que algo novo de Deus vai chegar para você nesta noite. Que algo novo vai chegar na tua vida nessa noite. Receba o toque do Espírito Santo agora. Receba a unção do Espírito Santo. Eu ministro um milagre, uma bênção, uma vitória de Deus para a sua vida. Você não vai parar diante dessa tempestade, diante desta luta. Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar e Deus vai te usar. Recebe, vai, receba esta palavra. Deus vai te usar na terra com poder e autoridade. Deus vai te usar.